Anderson Duarte, na sessão desta quinta-feira na Câmara de Vereadores, a sessão foi dedicada simplesmente a duras críticas à secretária municipal de Educação, Eveline Cardoso. Isso porque o vereador Leonardo Vasconcelos afirmou que ficou sabendo de ter uma reunião, teria havido uma reunião na quarta-feira em que a secretária fez uma comparação da gestão dela com a gestão de Leonardo Vasconcelos quando estava à frente da pasta durante o governo Arley. Segundo o Leonardo, ela disse ter economizado mais de 4 milhões em relação à gestão dele, e isso não soou bem para Leonardo Vasconcelos, que criticou veementemente, dizendo que esses números são números enganosos, e por isso pediu a palavra na Câmara para falar, criticou muito essa situação e foi apoiado por praticamente todos os demais vereadores nesta sessão. Todos criticaram muito a secretária, e inclusive o pastor Luciano disse que seria necessário até um voto de repúdio, recomendou que fosse feito esse voto de repúdio, e o tenente Jaime disse que ele gostaria até de uma CPI instalada na Câmara para verificar a questão das matrículas nas creches, já que ele vê que muita gente necessitada não está conseguindo ser matriculada nas creches, não ter seus filhos matriculados nas creches. Então ele pediu até que se pensasse numa CPI. Já o Dudu do Resgate ressaltou que as crianças atualmente têm vergonha de utilizar o uniforme fornecido pela prefeitura, o que não acontecia na época do Leonardo Vasconcelos devido à qualidade diferente do que foi contratado. A gente, no final da sessão, conversou justamente com o Leonardo Vasconcelos para explicar melhor toda essa situação. Ela ontem fez uma reunião com vários diretores de escola, que muitos me procuraram, fazendo comparações de uma gestão com a outra, onde eu acho que não é pedagógico, né? Primeiro tinha que se reunir para falar do trabalho, ver para frente, prospecção de trabalho, e não querer fazer comparações para trás ou para frente para ver quem foi melhor ou pior. Aí eu fiz um pronunciamento até um pouco acalorado, em respeito até quem trabalhou comigo, uma equipe de mais de 70 profissionais que fizeram a educação dessa cidade ser importante. Eu só era um instrumento e representante dessa equipe, então me pronunciei em nome dos meus companheiros. Essa relação de gastos que o senhor falou, de comparação de gastos, ela citou uma economia, como é que é essa questão? Ela disse que em uniformes ela economizou 290 mil em relação ao que eu gastava e o que ela gastou, e na merenda escolar cerca de 4 milhões de reais. Dessa forma, o que o senhor tem, como que o senhor pode repetir essa questão, o que o senhor falou aqui em plenário? Eu quis dizer que não tem nem que se comparar os uniformes que existiam com o que ela entrega hoje. Você pode entrar em várias salas de aula, você até hoje vê os mesmos uniformes sendo usados por primos, sobrinhos, porque esses uniformes foram passando. E o que eles entregaram há poucos dias, nem o nome da prefeitura leva mais. Então, se eles acham que a educação é cara, eu queria saber quanto custa a ignorância deles. Dessa mesma forma, esses professores foram que passaram para o senhor que houve proibição dos alunos virem até aqui no projeto Mais Leitura? Não disse que houve uma proibição, eu disse que eu convidei todas as escolas e nenhuma delas vieram, e aí eu soube também que foi por orientação a não participar do projeto. Existe alguma possibilidade, como já os vereadores aqui levantaram, de se levantar uma CPI contatando essas irregularidades na educação? Não, eu creio que não chegue a tanto, até porque a casa hoje já tem 3 comissões trabalhando, só podem ter 3. Quem sabe, já existe hoje uma comissão processante falando de educação, que é a casa do uniforme escolar. Então, com o tempo, nós vamos recolhendo informações e vamos chegar onde tiver de chegar.